A paz de Cristo para todos e para todas, sejam muito bem-vindos à lição 9, classe de adultos, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Tudo bem? Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical há mais de 20 anos e há 6 anos estamos no YouTube ministrando semanalmente as videoaulas para ajudar professores, superintendentes, coordenadores, alunos, todos os que amam a palavra de Deus para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Conheça as nossas redes sociais, está aqui o nosso site na descrição do vídeo e também tem links para você nos contactar no WhatsApp. Estamos atendendo os irmãos, viajando, pregando, palestras, seminários. Será um prazer participar do evento de sua igreja e também interagirmos no WhatsApp com o conteúdo semanal das lições. Por isso, está tudo aí à sua disposição. Tem um link na descrição também para você baixar o conteúdo da aula em PDF para te ajudar. Tudo bem? Pegue sua revista, lápis, caneta, bloco de notas e vamos juntos estudar a palavra de Deus na lição 9 da classe de adultos. E não se esqueça de compartilhar o link deste vídeo com os seus alunos e com outros professores também. Texto áureo da nossa lição. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Eu costumo dizer, fale para mim se você concorda com isso, aí nos comentários, eu costumo dizer que nós estamos em uma faixa de transição. A transição dos obreiros, como que nós podemos dizer, dos obreiros veteranos para os obreiros novatos, os jovens obreiros, os novos obreiros. Agora, essa transição não pode ser abrupta, ela não pode ser uma ruptura, ou seja, não, tudo aquilo que é veterano, isso é passado, essas tradições, isso aí não tem nada a ver. E aí vem a meninada nova, não, agora é do nosso jeito. Não, essa transição precisa ser gradual, com respeito extraordinário àqueles que nos trouxeram até aqui. Eu costumo dizer que eu tenho como referência para a minha vida homens que têm muito mais do que a minha idade. Eu não tenho como referência pessoas que têm 25, 30 anos. Desculpa, não tenho. Porque eu procuro como referência pessoas que já caminharam muitas trilhas que eu ainda sequer cheguei até elas, muito menos caminhei por elas. Então é preciso ter muito cuidado e é preciso haver aí uma aliança, não é? Até porque ninguém é descartável no reino de Deus. Introdução. Nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. O que é legado? Legado é marca, é aquilo que você deixa na pessoa, ok? É aquilo que você deixa impresso ali. Qual pessoa deixou um legado em você? Você pode falar aí pra gente, você pode se lembrar disso para falar depois lá na sala de aula. Quem deixou em você um legado marcante? Por exemplo, aqui na cidade de Campinas, 2 homens deixaram em mim o legado da oração. Pastor Agostinho Godinho, que foi nosso vice-presidente durante muitos anos, e pastor José de Oliveira, homens de oração. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus, não é? Então, Paulo, ele deixou um grande legado para nós. Temos muito que aprender com a vida e ministério do apóstolo dos gentios, não é? Então, através do trabalho de Paulo, o Espírito Santo falará aos nossos corações para que nós possamos também, assim como Paulo, produzir um legado para aqueles que caminham ao nosso lado e que nós tenhamos também. Eu sou novato também, me sinto novo, 40 anos. Eu estou aí na trilha de homens
e mulheres vocacionados por Deus. Tópico 1, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, o ponto de partida. Na lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo. Em Éfeso, ele permaneceu por muito mais tempo e por isso dali surgiu um lugar estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante. Então veja, Paulo, ele se preocupava em preparar os novos obreiros. Ele não apenas os comissionava, os enviava, mas ele também preparava. Bom, eu trabalho com jovens há muito tempo e uma coisa que eu percebo é que os jovens, quando começam a se destacar no ministério, eles começam a voar sozinhos. Eles ficam sem referências. Sabe, alguém que senta com eles, chama e diz, vem cá, ó, deixa eu te falar isso, não é assim, é desse jeito. Eu, particularmente para a minha vida, eu amo quando isso acontece. Na verdade, quando acontece no momento, nem sempre a gente gosta. Mas depois eu fico digerindo aquela informação, aquela crítica, não é? Aquele direcionamento. E eu tenho aprendido ao longo dos anos como é gostoso quando alguém se preocupa com a nossa trajetória. Alguém que tem mais experiência do que nós, não é? Então, falando aqui a professores, a líderes, a pastores, os jovens precisam ser preparados, seja na área do louvor, seja na área da palavra. Nós somos uma igreja tradicional, nós somos a igreja pentecostal, tradição que eu digo no sentido de que nós temos tradições, nós temos costumes, nós temos regras, nós temos, e isso precisa ser preservado. O problema é que, com medo de perder, muitos jovens obreiros estão se perdendo porque não são preparados. Porque quando se destacam, parece que a liderança fica tão eufórica em ver um jovem sendo usado por Deus que não prepara aquele jovem, não trabalha. Não é? Então, o jovem obreiro precisa ser lapidado. E é por isso que uma geração, ela não vai embora e vem a outra, não. Há um encontro de duas gerações, e aí vai. Não é? Então, uma geração não passa de uma vez, ela leva um tempo para passar, exatamente para que a nova geração se encaixe e vá criando uma identidade própria, mas dentro dos fundamentos que nos trouxeram até aqui. Então, é preciso cuidar das novas vocações. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais, ele não tinha como atuar sozinho. Então, ele investiu em pessoas. Isso aqui é extraordinário. Ele investiu em pessoas. A maior lição que eu aprendo com Paulo e que também aprendemos com Jesus é que um bom líder forma outros líderes. E um bom líder não tem ciúmes da vocação de ninguém. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um bom líder não tem ciúmes da vocação de ninguém. Pelo contrário, ele impulsiona os novos vocacionados porque a obra é do Senhor e ela não pode parar. Então, o ministério de Paulo despertava novas vocações, inspirava os jovens. Não é? Eu, quando era 14, 15 anos, fui muito inspirado. Pastor Gilmar Santos, pastor Gilvan Rodrigues, pastor Gesiel Gomes, enfim, eu fui inspirado, não é? a entrar no ministério de cabeça. Não é? Então, um ministério frutífero é aquele que desperta novos vocacionados. Senão, há uma ruptura no reino e isso não pode acontecer. Paulo era também um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam, pois o apóstolo recebera inspirações do próprio Senhor. Então, ele reunia os vocacionados para dar a eles instruções de como pastorear a igreja local. A gente tem aí 3 cartas pastorais.
não é? Como pastorear uma igreja, como pastorear uma igreja. No meu ministério, no nosso ministério aqui em Campinas, que é presidido pelo pastor Paulo Freire, tem um curso chamado Curso de Formação de Obreiro. Tem algo parecido aí na sua igreja? Fale para nós. Nesse curso, o jovem obreiro, o novo obreiro, ele aprende a dirigir culto, dirigir a cerimônia de uma santa ceia, uma cerimônia fúnebre, uma cerimônia de casamento, fazer visitas. Quanto tempo leva aí uma saudação? Então ele vai aprendendo estas coisas. Na minha igreja, no caso, isso tem que acontecer para que a pessoa possa seguir no ministério do diaconato para frente. Então, até cooperador não, mas só é levado ao diaconato e, portanto, pode seguir para o presbitério, evangelista, se fizer o curso de formação para obreiros. Fale para nós aí na sua cidade se tem algo parecido também. A constituição e preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. E isso é muito necessário. Por quê? Porque a estabilidade da igreja depende disso, de que novos obreiros sejam formados. O Senhor me deu uma habilidade, muitas coisas eu aprendo só de ver, prestando atenção. Aquilo que chama a minha atenção, eu aprendo vendo. Eu aprendi a dirigir assim, vendo meu irmão dirigir, vendo o motorista do ônibus que eu trabalhava dirigindo, e aí eu sentei um dia no carro e saí andando, saí dirigindo, saí imitando o que eles faziam, o que meu irmão fazia, e fui embora, dirigi, depois de muito tempo tirei carta, dirijo até hoje. Na igreja muita coisa também, eu consigo pescar isso, sabe? Então quando o pastor fala para mim, dirige o culto, mas é preciso instrução, é preciso haver preparo. Tópico 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso que alguns torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância das leis. Então eles queriam que os gentios convertidos observassem a lei, parecendo que a graça de Deus não era suficiente. Então Paulo teve que se levantar corajosamente contra isso lá em Gálatas. O legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente contra a natureza graciosa da salvação. A salvação é por graça e não por mérito humano. Esse é um legado doutrinário que Paulo deixou. Salvação é graça, graça, pura graça, graça. Salvação é graça. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aí alguém diz assim, então é só graça? Não, quando você pergunta isso é que você não entendeu o que é graça. Por isso que é preciso mostrar à igreja, explicar à igreja, pregar mais, ensinar mais sobre o que é graça, para que as pessoas entendam. Quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã, olha só, que corrompiam a sã doutrina. Eles se consideravam mais espirituais do que os demais, ok? Então veja, aqui eu não vou entrar no mérito da questão do gnosticismo aqui. Peço até que você leia um pouco sobre o gnosticismo, porque vai te ajudar muito, não só a entender esta aula, mas a entender o contexto que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, eles acrescentavam. Precisa se tomar muito cuidado com algumas coisas que vêm sendo acrescentadas à pregação. A pregação do evangelho é a pregação pura e simples do evangelho. Não se deve acrescentar nada, nenhum elemento, nem filosofias. Eu, particularmente, não gosto, não cito e não gosto. Fique citando filósofo durante a pregação, só para parecer que é uma pessoa intelectual. Irmão, a Bíblia basta. Se a Bíblia não bastar, mais nada. Tá certo? Então, qual que era o problema desse ensino? Resultava a banalização da graça de Deus. A graça que não requer arrependimento. Santidade, disciplinas espirituais não é graça verdadeira. Não é? Então, veja, a santificação ela é produzida em nós pelo Senhor, por meio da graça. Não é? Então,
Qual que é a grande lição? Não banalize a maravilhosa graça de Deus. Hoje nós estamos vendo aí alguns termos surgindo como a graça barata ou a hipergraça, não é? É este ensinamento de que não tem problema nenhum, porque a graça deles nos basta e Deus nos amou, e já que ele nos amou, faça o que você quiser. O homem tem sido colocado cada vez mais no centro de muitas pregações. É preciso ter cuidado com isso. Esses dias alguém me perguntou como combater estas coisas sem lacrar na internet, que é algo tão comum que tem acontecido aí nos nossos dias, não é? Não tem como. Na internet não tem como, tá certo? E tem um detalhe aqui para refutar os falsos mestres. A gente pode evitar falar nome, enfim, mas não tem jeito. Se a pessoa está ensinando publicamente algo que é contrário à palavra de Deus, precisa ser repreendido publicamente. A repreensão precisa ser pública. O compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo, não é? Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar escutar e executar outra. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. É preciso haver coerência entre verbalização e prática. Discurso e prática devem caminhar juntos, não separados. Não deve haver nenhum tipo de separação. As pessoas não podem ver o obreiro no altar e fora dali ver uma outra coisa completamente diferente, não é? Tem a história daquele pastor que estava pregando e aí a criança puxou a saia da mãe e disse: "Mamãe, a gente pode morar na igreja?" A mulher do obreiro disse: "Mas por que morar na igreja?" "É porque aqui o papai é tão bonzinho, aqui o papai é tão legal." Olha só. Então não pode ter esta diferença. O que o obreiro é no altar, ele é em casa. Aliás, deveria ser o contrário. O que somos lá fora deve ser reflexo do que nós somos dentro de casa, dentro das quatro paredes. Ok? E não lá a gente ser alguém melhor, não. Não tem que ter máscaras nem aqui e nem lá. É sem máscaras, certo? É de forma sincera. Compromisso com o Senhor, compromisso com a palavra. Quando há essa dicotomia na vida, uma atitude no altar e outra fora do altar, perde-se a autoridade naquilo que se prega. Entendeu isso? Principalmente hoje com redes sociais. É por isso que, sabe, esse evangelho ostentação não combina com o evangelho de Cristo, não é? Hoje em dia, com as redes sociais, você precisa tomar muito cuidado. Aonde você está? Você está numa festa de família? Precisa ter cuidado, o que vai filmar, o que vai fotografar, se vai postar. Você está passando um final de semana no litoral com a sua família, tá? O que você vai postar? É preciso ter cuidado. Porque um ministério de 20 anos pode ser destruído, cancelado, por causa de uma foto. E aí não adianta reclamar. Estão me cancelando. Não vigiou. As pessoas estão procurando ver em nós coerência entre o que pregamos e o que vivemos. Então, os obreiros novos precisam aprender isso. Ser obreiro, não é? Exercer liderança, posição de autoridade, tira de nós o direito à vida normal. Quer viver vida normal? Quer ser mais um na multidão? Saia do ministério. Não queira ministério. É simples assim. Começou a cantar, não precisa receber título, não, credencial de diácono, presbítero, não. Obreiro começou a cantar. Eu digo assim, acessou o altar para dirigir um culto, para cantar louvores a Deus, para pregar, ou seja, colocou-se na vitrine dos obreiros, perdeu vida comum,
perdeu vida normal. Agora tu é exemplo ainda mais. Por isso que Paulo escreve ao jovem Timóteo: ser exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Então eu não tenho mais direito a uma vida normal. Assim como um artista de televisão, assim como uma pessoa famosa, nós não temos mais direito à vida normal. Esse direito foi nos tirado. Isso significa que eu não posso viver a minha vida? Claro que não. Mas eu preciso ter cuidado. Que mensagem que eu estou transmitindo às pessoas quando eu estou andando na rua, quando eu estou dentro de casa com a minha família e principalmente em tempos de redes sociais, naquilo que eu estou postando, naquilo que eu estou transmitindo. A mensagem que eu passo no dia a dia é coerente com o ministério, com o altar. É aí que muitos jovens obreiros têm se perdido, porque são usados por Deus tremendamente, mas não se preocupam em ter uma vida coerente com o que pregam fora do altar. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Eu acho que até já falei um pouquinho sobre isso aqui. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O obreiro precisa ter um coração livre da avareza e da ganância. A vida do obreiro precisa ter desprendimento com coisas materiais e plena dependência em Deus. Isso deve ser inegociável na vida do obreiro. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza. Paulo procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Aqui eu tenho uma situação muito interessante sobre isso aqui. Existe muita reclamação sobre como alguns, principalmente alguns pregadores e cantores, fecham suas agendas, combinam suas agendas. O que é mais engraçado é que quem reclama, geralmente, é quem paga. E aqui que está o ponto. Quem aceita que alguém seja pesado à igreja, não é que um cantor, que um pregador cobre um cachê, quem aceita pagar não só o cachê, mas todas as exigências que alguns fazem, me perdoe, querido, é aí que está o erro. Não é em quem cobra, é em quem paga. É aí que está o problema. Aliás, diga-se de passagem, quem convida os figurões, quem convida os tubarões para os seus eventos, para os seus congressos, faz o convite na intenção de aproveitar-se da imagem da pessoa. Para criar um status na cidade. Você viu quem pregou na minha igreja lá? Você viu quem cantou lá? Para atrair a multidão. Ué. Na sua igreja, deve ter gente que canta muito melhor do que alguns figurões. Tem gente que prega, não é? E tem gente viajando por aí que faz tudo isso também, usados por Deus, sem quase nenhuma exigência. O que também não deve ser motivo para também, né? Não, equilíbrio, não é verdade? Para não ser pesado, vamos cuidar. Nós estamos trazendo o irmão aqui, ele é pai, né? Ele é marido, então vamos cuidar do pai dos meninos lá, vamos cuidar do esposo da irmã lá. Está aqui na nossa cidade, nos servindo. Glória a Deus. Manda um abraço aí para as igrejas que têm nos recebido. Graças a Deus. Muito bom ser bem recebido. Mas existem exigências, e aí eu disse esses dias lá nos stories do meu Instagram, que a grande questão é a seguinte: não dá para reclamar quando se trata de um evento e quando a conversa não é ministerial, é uma conversa comercial. E essa conversa começa assim: quanto o irmão cobra? Irmão, essa pergunta, irmão, misericórdia, não é? Então, Paulo já tinha nele não ser pesado às igrejas. Agora, hoje, muitos se aproveitam. A igreja convida o artista, então eu resumo aqui: quem convida artista tem que arcar com as despesas de artista. Pronto. Não quer arcar com a despesa de artista, não convida artista. Agora, convidou artista, aí, irmão, já é outra coisa. Não é pregador, não é cantor, convidou o artista, o staff.
a assessoria dele. Nossa, a gente teve que quase vender. Tem gente que quase tem que vender o prédio da igreja para pagar, só para dizer que fez um evento. Então, o problema aí está em quem convida. Sobre o cuidado pessoal do obreiro, Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros a olharem para si mesmos. Não é? Então, os obreiros não são intocáveis. Não são intocáveis. Segundo, os obreiros não são desprovidos de alma. O obreiro precisa se cuidar também. Por quê? E de forma integral, espiritualmente, cuidar da alma, cuidar do corpo, cuidar do espírito. Para ter condições de cuidar dos outros, então é preciso cuidar de nós mesmos para cuidarmos do povo de Deus. Eu sei que estou falando aqui a pastores, a igreja precisa ser ensinada sobre isso. Você sabe o que um pastor meu fazia? Ele ensinava essas coisas e dizia assim: vocês não precisam fazer para mim, para não dizer que eu que estou pedindo, mas façam para quem chegar. A igreja precisa cuidar, mas a igreja precisa ser ensinada. A igreja foi levada a ter a impressão de que obreiro bom, pastor bom, é aquele que morre no altar, aquele que sangra sozinho, cuida de todo mundo, mas ele mesmo se arrebenta todo, família, tudo. E aí? A igreja foi levada. Obreiro bom é obreiro morto, é obreiro que aguenta pelo ministério. E quantos estão morrendo, precisando de ajuda? Mas ele não busca ajuda. Como é que ele busca ajuda? Busca ajuda em quem? Se todo mundo busca ajuda nele. Não, o obreiro, o pastor, precisa de ajuda sim. Precisa de oração, precisa de intercessão, precisa sim. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. A metáfora lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Por isso que os obreiros são convocados a cuidarem do rebanho. Os lobos cruéis hoje são bonitinhos, cabelinho penteado com gel, cara de bom moço, de boa moça, falam doce, nossa, falam doce, mas apresentam um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E arrebanham multidões. E sabe qual que é o problema? Que quando a gente vai falar contra o que eles estão falando, lamentavelmente essa geração se impressiona com números. Então eles olham lá e falam assim: nossa, você viu o que fulano falou? Viralizou o vídeo dele. Então viralizou, show. Não fala contra ele porque ele viralizou. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que Deus nos ajude a livrar a nossa geração da boca desses lobos cruéis e ferozes. Esse é o nosso papel. E para isso nós precisamos estar bem, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados. Paulo, aqui na conclusão, ele deixou um grande legado para os obreiros da atualidade, despertando novas vocações, deixando uma herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e o apelo para os obreiros cuidar do rebanho de Deus. Então, assim como Paulo, é tempo de despertarmos novas vocações. Tem muita gente que não quer ouvir, não quer escutar, não quer aprender, mas tem muito menino bom aí. Tem muita moça que quer aprender. E Deus nos colocou no caminho deles, que a gente possa, como Paulo, ajudá-los a trilhar corretamente o caminho do ministério. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, um forte abraço. Esse foi aqui a nossa lição 9, classe de adultos. Fiquem com Deus, inscreva-se, curta, compartilhe o vídeo e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.